o verdadeiro Natal é Cristo. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós iremos ler dos versos 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, 26 a 38. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a palavra. Então o anjo a deixou. Oremos mais uma vez. Soberano, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, mais uma palavra de oração, para falar mais uma vez ao Senhor que dependemos totalmente do Senhor. Está aqui a tua palavra, lida, Deus, que diante do seu povo ela possa ser explicada e aplicada, que o Senhor produza o resultado, Senhor, para o qual essa palavra ela foi enviada a mim, primeiramente, que li, que busquei entender a palavra do Senhor, e também para os meus irmãos que irão ouvir essa mensagem nessa noite. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há uma expressão no nosso meio, no nosso cotidiano, que é uma expressão, quem aqui nunca ouviu, vai ouvir agora, mas eu acho muito difícil que alguém nunca tenha ouvido ou visto alguém falar essa expressão, que é fulano ou fulana está com um rei na barriga. Geralmente essa é uma expressão para falar de alguém que está com soberba, com orgulho. E aí você olha para aquela pessoa e diz: rapaz, fulano, só porque foi para os Estados Unidos e voltou, agora está com um rei na barriga. Rapaz, fulano, agora que conseguiu passar naquele curso, está com um rei na barriga. Quem aqui já ouviu essa expressão? Faça assim, só para mim. Amém. Então, estamos juntos aí. Também já ouvi várias vezes essa expressão. Provavelmente essa expressão vem do tempo da monarquia, dos reis, onde as mulheres ali envolvidas na família real, elas engravidavam e provavelmente ali no ventre daquela mulher estaria alguém que seria o rei daquela nação. Então aquela mulher que já era muito cuidada, ela agora passava a ter cuidados dobrados. As pessoas começavam a olhar para ela com um olhar agora diferente, porque provavelmente no ventre dela estaria, quem sabe, o rei daquela nação. Então era dito: fulano está com o rei na barriga. Mas hoje a gente usa essa expressão como algo pejorativo. Mas esse é o tema da mensagem que eu trago hoje: o rei na barriga. Existia uma mulher que um dia recebeu essa mensagem, que ficaria grávida. E ela ficaria grávida exatamente do rei, do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de olhar então para essa mensagem que é trazida a essa mulher, para esse anjo que aparece para ela e anuncia isso. E a partir dessa perícope aqui, tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Sempre que nós pensamos em Maria, ela é uma figura muito forte, por assim dizer. Isso porque há aqueles que amam Maria a ponto de venerar e de se prostrar diante dela, e outros entendem que isso não deveria acontecer, então rejeita Maria. Então, se falar de Maria aqui, pelo amor de Deus, não há espaço para Maria. Mas nós vamos perceber que Maria, ela foi uma mulher a ser exemplo para cada um de nós. Então, eu gostaria de olhar para esse texto juntamente com os irmãos. Então, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é o mensageiro. Então, vem a Maria e traz a mensagem. A segunda parte é a receptora da mensagem, aquela que está recebendo a mensagem. E a terceira parte dessa mensagem é a própria mensagem que esse mensageiro traz. Então,
Primeira coisa a gente vê aí no verso 26 que o texto diz: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré da Galiléia. Olha que interessante. As figuras angelicais, somente para aqueles que são amantes das escrituras, que gostam de ler a Bíblia, que anualmente pega um planozinho lá anual e lê a Bíblia uma vez no ano ou até mais, vai perceber que essa figura angelical é muito presente na vida do povo de Deus. O tempo todo Deus está enviando um anjo. Veja, lá no Gênesis, lá quando o homem peca, o texto diz que Deus colocou querubins para guardar o jardim. Então já no Gênesis ali, no princípio, você já vê que os anjos estão presentes. As narrativas vão acontecendo bíblica e os anjos, eles vão aparecendo, eles são mensageiros do Senhor. Eles são enviados da parte de Deus para trazer a mensagem para o povo. Então você vê toda essa figura angelical. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que é um anjo quem traz essa mensagem, né? O texto deixa claro, o texto diz, no sexto mês, Deus enviou um anjo. Esse ponto é importante, porque os anjos eles são mensageiros do Senhor. Então qual é a ideia disso aqui? É que eles não agem por conta própria, mas eles estão à disposição do Senhor. Sempre que você vê o anjo aparecendo ali em algum relato da Bíblia, você vai ver dizendo assim: Senhor me enviou, estou aqui em nome do Senhor. Sempre essa ideia de que não são figuras espirituais que agem pelo seu próprio desejo e vontade, mas são criaturas reais, eles existem de fato, são criaturas do Senhor, como a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, e eles estão então à disposição do Senhor. Tem uma figura que para mim é muito forte quando fala de anjos, algumas, né? Pelo menos duas. Um é Isaías capítulo 6, quando o profeta, o céu se rasga e ele consegue ver a sala do trono, lá que é descrito em Apocalipse capítulo 5, né, que João vai diante da sala do trono, né, Isaías 6 vê aquela cena ali da sala do trono, e ele diz que vê anjos que estão ao redor do trono, e aqueles anjos voavam, cobriam os seus olhos, para não ver aquele que estava ali diante dele. Provavelmente porque o texto lá diz que a glória daquele que estava no trono cobria todo o espaço. Então os anjos, a ideia provavelmente é que eles voavam para não pisar naquele local santo e cobria seus olhos para não ver aquilo ali. Então é uma cena muito forte. E outra cena também é que é um momento de guerra com o povo de Israel, é descrita no Antigo Testamento, e o Senhor então abre os olhos do profeta para que ele pudesse ver aqueles que estariam ali para guerrear, e de repente diz que eles vê cavalos, cavaleiros e guerreiros para guerrear. Então, em alguns momentos os anjos vão aparecer com algumas figuras também um pouco estranhas a nós, mas eles são descritos na Escritura, eles são reais, são mensageiros do Senhor. Então, como eu disse, o primeiro ponto da nossa mensagem é sobre o mensageiro. Então, a gente já vê aqui que ele é um anjo e ele tem um nome também, é Gabriel. Ele carrega esse nome com ele. Em outros momentos, ele também aparece. Esse é o mesmo anjo, então, como eu disse, que apareceu a Zacarias, pouco antes desse texto que nós acabamos de ler. Zacarias serve no templo, e diz que o anjo então aparece, o relato bíblico, o anjo aparece para ele e diz a ele: sua esposa Isabel, ela ficará grávida. E ele desacredita daquilo ali, como assim, minha esposa velha, né? Interessante, né, meus irmãos, como as histórias elas se repetem, acontece com Abraão lá atrás também, e Saraí, e agora aqui Zacarias também, diz como isso vai acontecer, minha esposa já estéril e eu de idade avançada, como isso vai acontecer? E o anjo diz: porque você não está confiando nisso, você vai ficar mudo. Só vai falar após o nascimento da criança. A gente consegue ver isso aí em Lucas 1, verso 18 a 19, o texto diz assim, verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Que de fato a esposa dele ficaria grávida. Aí ele diz: sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Os anjos, então, são essas criaturas que estão à disposição de Deus. Eu queria pensar com os irmãos rapidamente a respeito disso, dos anjos, como eu já comecei, e dizer que eles são criaturas de Deus. O Salmo 148 fala sobre os anjos e que eles foram criados por Deus. Mas algo importante também está em Apocalipse, capítulo 22, versos 8 a 9, quando vai dizer que o anjo, então, aparece ali para João e, de alguma medida, João se prostra ali ao ouvir a revelação do anjo, e o anjo diz a ele: não, levante. Assim como você é servo do Senhor, eu também sou servo do Senhor. Eu não mereço a adoração. Esse ponto ele é importante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Maria embaixo. Então é bom falar sobre os anjos. São criaturas de Deus, estão à disposição de Deus, mas eles não devem ser adorados. Eles estão agindo, inclusive ainda hoje, a serviço do nosso Deus.
Não é aquela ação que a gente fala para nossas crianças assim, ó, você está com medo de dormir? É, filho, vai dormir, o anjo está aqui do seu lado. Aquela ideia que, não sei aqui quem já ouviu isso, né, que cada criança tem um anjozinho que guarda ele ali. Não é essa figura de anjo que eu estou dizendo. Eu estou falando anjos que são mensageiros do Senhor, guerreiros do reino do Senhor, e que Deus então envia esses anjos em alguns momentos, enviou das Escrituras e ainda Deus age hoje assim. Então, primeira coisa, o mensageiro, nós vimos aí, é o anjo Gabriel. Então, sobre isso eu queria aplicar esse ponto. Não é um ser para adoração. A única pessoa que deve ser adorada é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há mais espaço para adoração, nem nas coisas criadas do céu e nem nas coisas criadas da terra. Então, devemos colocar cada um em seu lugar. Os anjos precisam estar em seus lugares, os homens precisam estar em seus lugares, as coisas criadas precisam estar em seus lugares. A nossa única adoração, ela é direcionada ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, queria fechar esse ponto sobre os anjos e passar para aquilo que eu quero gastar um pouco mais de tempo, que é o nosso segundo ponto e o terceiro, que é sobre a mensagem. Maria, então, ela foi a receptora dessa mensagem. Foi ela que o anjo veio visitar. E algumas coisas nós podemos aprender com essa visita do anjo. Nosso maior desafio, meus irmãos, como pregadores e vocês como ouvintes, é olhar para um texto que foi escrito há cerca de 2000 ou mais de 2000 anos atrás, para um público específico, em uma situação específica, e fazer uma ponte entre o que aconteceu lá para nós aqui hoje. Esse é o nosso maior desafio. E se nós não conseguirmos fazer essa ponte desse texto muito antigo para o povo hoje, nós não pregamos. Então esse é o nosso maior desafio como pregador, olhar para um texto como esse e pensar como isso se aplica a nós. E você que está daí, ouvir também o texto, entender o que Deus está falando com você a partir desse texto. Então eu gostaria de pensar sobre essa mensagem que o anjo traz e a respeito dessa situação ali de Maria. Então, primeira coisa sobre Maria, ela era noiva. O texto vai dizer que ela era noiva, uma virgem que estava separada para um homem chamado José. Verso 27 diz o seguinte: a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ela foi agraciada por Deus e dentre todas aquelas mulheres, Deus escolheu ela. Essa questão de Maria, como eu disse, há sempre esse contraponto. A gente às vezes prefere rejeitar tudo aquilo que fala de Maria, porque isso é idolatria, é coisa de católico, apostólico romano. Mas Maria é coisa de Bíblia. E a gente vê que é a essa jovem que o Senhor aparece e diz a ela: você foi agraciada, mulher. Dentre todas as mulheres da sua região, de onde teria que vir o Messias, Deus escolheu você. Nós vamos entender no final desse texto, no final dessa exposição, por que Deus escolheu essa mulher e como nós devemos, então, aprender com ela. Então, ela era noiva de um homem chamado José. O noivado não era como essa figura que nós temos hoje no Antigo Testamento, naquele período. Geralmente, o noivado era feito com adolescentes, jovens e, às vezes, ainda adolescentes ainda. Eles eram prometidos uns aos outros. Não tinha essa figura de namoro que nós temos hoje, né? Que o camarada vai na casa da namorada, pega ela, vão tomar um sorvete, ficam ali na porta, sentados. Não era essa figura do Antigo Testamento. Geralmente era algo prometido. Eles ficavam afastados uns dos outros. Não tinha essa relação que nós vimos aqui sobre namoro. Mas então Maria era prometida a esse homem chamado José. Isso é muito interessante porque o verso 28, 29 e 30 diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia comigo. O texto diz assim, verso 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então, essa mulher que era noiva desse homem então chamado José, ela recebe essa mensagem e ela se pergunta lá no seu íntimo: o que isso significa? Um anjo aparece e diz: alegre-se, agraciada. E ela então se perguntou: o que isso significa? Como assim, uma aparição angelical? Veja, não é estranho para esse povo do Antigo Testamento, eles do Novo, né, mas que estavam vivendo essa transição do Antigo, porque todo o relato do Antigo Testamento, como eu disse, você tinha a aparição de anjos.
E ela então recebe essa visita ali e ela se pergunta o que isso significa aí no verso 29. E o anjo então responde a ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então Maria é uma mulher cheia de graça aos olhos do Senhor. O Senhor olha para ela e diz: você foi agraciada por Deus, você foi escolhida por Deus. Deus olhou para você e diz: é dessa mulher que vai vir o Messias, o Salvador, o Rei do Universo, vai ser introduzido aí nesse ventre. Então Maria estava cumprindo aquela promessa lá de Gênesis capítulo 3, lembra? Que do ventre da mulher iria vir um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então Maria recebeu então aquela missão de que nela então, e através do ventre dela, esse que esmagaria a cabeça da serpente seria gerado. Então, meus irmãos, uma das minhas propostas aqui e que nós caminharemos é para apontar para Cristo, mas aprenderemos com figuras que aparecem durante esse tempo. E eu acho que Maria é uma dessas figuras. Esse ponto, ele é muito importante quando o anjo diz que, o texto diz que ela era uma virgem, né? A princípio, quando a gente vê aí em cima, no verso 27, o verso 27, quando diz que ela era uma virgem, o texto diz assim, deixa eu ler aqui. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Talvez fica difícil, só a partir desse texto aqui, argumentar que Maria ela era virgem de fato, que ela nunca tinha tido relação com José ou com nenhum outro homem, porque essa palavra aqui, virgem, ela significa moça. Então, em outros momentos, vai aparecer, não para falar sobre uma mulher que nunca teve contato com um homem, mas uma simples moça. Então, fica difícil argumentar pensando nisso na apologética, pensando isso no debate sobre a virgindade de Maria ou não. Porque a palavra aqui no original é moça. Só que nós vamos ver mais abaixo. Na verdade, ela era virgem, sim. Nós vamos caminhar, então, para pensar a respeito disso. Então, esse ponto é muito importante porque nós não vamos conseguir sustentar a virgindade de Maria apenas por esse ponto, mas no que diz os próximos versos. Então, o verso 34 diz o seguinte: perguntou Maria ao anjo, como acontecerá se sou virgem? Então, veja, ela diz, não faz sentido, você me chamou de moça, mas eu nunca tive nenhum contato com homem, como é que eu vou engravidar? Como é que do meu ventre vai vir o Messias? Então ela diz, eu sou virgem. Então, se você não conseguir, se você estiver diante de um debate com alguém, eu já me vi nessa situação, talvez seja estranho para os irmãos, mas eu já me vi nessa situação há muito tempo atrás. E a pessoa usou esse argumento, não, mas aqui, a palavra virgem aqui é moça. Uma moça, uma simples moça, e não necessariamente alguém que nunca teve contato com. Mas aí você lê um pouquinho o texto mais abaixo, e o verso 34 traz um questionamento de Maria. Como é que isso vai acontecer se eu nunca tive contato com homem algum? Então Maria, de fato, era uma moça pura nesse sentido, não tinha contato com homem nenhum. Então, veja, Maria ela era virgem quando ela concebeu em seu ventre o rei. Esse ponto também é importante, ou importantíssimo, como eu coloquei aqui, para a teologia cristológica, para aquilo que fala de Cristo. Porque, veja, Maria, o Messias precisava vir da parte de Deus. Ainda que ele fosse gerado no ventre de uma mulher, ele precisaria vir da parte de Deus, não poderia ser da relação do homem com uma mulher. Porque, veja, Jesus, ele é filho de Maria, mas ele não é filho de José. Ele se identifica em todo o seu tempo como meu pai, se referindo a Deus que está no céu. No momento em que você vê ele dizendo assim, meu pai José, ele diz algumas vezes, Maria, quando ele está lá na cruz, ele olha para os discípulos e diz aí, está aí a sua mãe. Era a mãe dele também. Mas no momento em que você vê ele dizendo que José é pai dele, porque de fato não é. O pai do nosso Senhor Jesus Cristo, na teologia, ele é o próprio Deus. Então Maria precisava, era necessário que Maria fosse uma virgem, porque o Messias que iria ser gerado ali dentro precisava ser obra e fruto do Espírito Santo. Então isso é muito importante, a questão de Maria ter sido uma virgem. Então, como eu disse, Jesus tem um pai, e o pai de Jesus é o próprio Deus. Foi pelo poder do Espírito Santo que Maria ficou grávida. Olha o que é que diz aí em sua Bíblia, Mateus, capítulo 1, versos 18 a 21. Diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que esse se unisse a ela, ela se achou grávida pelo Espírito Santo.
Você, José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Então o anjo aparece para José. Como eu disse, era comum. Qual foi a ideia de José? Maria vem com a notícia de que está grávida. Ó, imagine aí. Aqui tem pelo menos um casal aqui de noivos, eu estou vendo. Imagine de repente sua noiva chegar para você e diz assim: filho, eu estou grávida. Mas assim, calma, calma, não fique nervoso. É fruto do Espírito Santo. Foi Deus quem colocou isso aqui. Imagine a cabeça desse homem. Que história é essa, pelo amor de Deus? Você está grávida do Espírito? Que história de carochinha é essa? Então, na cabeça de José, vou largar essa mulher. Eu a amo. Como é que eu vou fazer isso? Largar ela de uma forma que ela não seja, por exemplo, apedrejada. Então, ele decide lá no seu íntimo fazer isso secretamente, por baixo dos panos, como a gente fala. Mas o anjo aparece para ele em sonho e disse: não faça isso. O que está na barriga dela é pelo Espírito Santo que ela engravidou. Ela não te traiu. Ela não teve relação com nenhum outro homem. Ela não te traiu. O próprio Deus colocou aquela criança que será gerada ali dentro. Foi o próprio Deus. É fruto do próprio Deus. E aí, então, ele se acalma e vida que segue. Imagine a situação que ele passou ali. Imagine você, jovem que está noivado aí, ou você que namora. Agora já encontrei outro casal de noivos aqui. Imagine chegar uma notícia dessa assim: sua noiva está grávida. Ó, situação. Mas Deus não deixa a coisa em confusão, aparece através do anjo e fala isso. Meus irmãos, nós não podemos negar a virgindade de Maria, pois isso revela que a criança que estava gerada no ventre dela, que estava sendo gerada, era da parte do próprio Deus. E como eu disse, isso foi muito importante para a teologia cristológica, a respeito de que Cristo é de fato Deus. Hoje nós temos a teologia já bem prontinha para a gente. Hoje eu consigo vir aqui para os irmãos pregar, consultar alguns livros, algumas bíblias de estudos. Os irmãos podem fazer isso em casa, mas não foi sempre assim. Homens debateram nos concílios a respeito de questões como essa aqui. E a respeito de quem é Cristo foi um dos maiores debates que nós tivemos durante toda a história. Quem é Cristo? Como é que uma pessoa pode ser 100% homem e 100% Deus? Não existe isso. Ou você é homem ou você é Deus. Houve muito debate a respeito disso. E essa questão da virgindade de Maria foi importante para esses debates. Então, meus irmãos, não podemos negar nunca a virgindade de Maria, porque a Bíblia relata que ela era uma virgem. Então, Maria, ela era uma virgem, ela concebeu em seu ventre o rei. Segundo, o primeiro contato de homem e mulher só veio após o nascimento de Jesus. Esse é outro ponto importante, porque o catolicismo romano, eles tentaram manter essa questão de que Maria era virgem e ela, inclusive, semelhante a Jesus Cristo, provavelmente uma das teses é que quando foram lá no túmulo dela, ela não estava mais lá, o túmulo estava vazio, e assim como Jesus, ela subiu ao céu, aos céus. Eu quero falar para os irmãos aqui uma figura muito épica. O pastor Diego está ali, provavelmente vai rir um pouco de mim. Mas quantos aqui já assistiram o filme O Alto da Compadecida? Levanta a mão, só para saber se só eu que sou fã. Aí, Diego, ó. Quantos irmãos, tá vendo? E a figura da ideia de Maria, porque Maria ressuscitou também. E ela como virgem, como pura, então ela foi levada aos céus. E a imagem é mais ou menos aquela do Alto da Compadecida. Aquele momento lá do julgamento, você tem João Grilo, Chicó, Padeiro, toda aquela galera ali do cenário do filme. E começa a vir as sentenças, né? Satanás vem, o acusador, né? E começa a dizer: esse aí é meu, essa mulher aí traía o padeiro, tal. E aí tem todo um questionamento. Aí quando chega na parte de João Grilo, ó, João Grilo a vida todinha fazendo só coisa errada. O homem era envolvido em coisa errada, só uma trapaça atrás da outra, uma atrás da outra, Inclusive, na morte deles, eles estavam também trapaceando. E ele é o último a ser julgado nesse cenário do julgamento ali, inclusive do purgatório, né? O filme está passando uma imagem de um purgatório, né? Eles ainda não receberam as suas condenações eternas, mas ali é o purgatório. E de repente, Satanás começa a acusar João Grilo, né? Isso aí é um amarelo tal. Fez assim, fez errado. A vida toda fez isso, fez aquilo. E ele balançando a cabeça assim. Ele sabia que de fato a vida toda ele viveu a vida errada e é isso mesmo.
E ele então começa a dizer, vai acontecer isso, eu vou me entregar. E de repente ele lembra da intercessora, Maria. E aí ele canta lá uma musicazinha que eu não vou cometer essa gafe aqui, de cantar a próxima, mas sei, posso contar a vocês depois em off. E aí então ele canta aquela musicazinha lá que intercede por Maria. De repente Maria aparece no cenário. E aí ela começa a dizer, não, mas olha, ele é assim, porque ele viveu um tempo difícil, um tempo de fome. Ele é assim porque, na verdade, ele fazia essas coisas para sobreviver. Coitado de João Grilo. E aí ela começa a interceder. Veja, Jesus lá, né, representando pelo aquele homem, já está convencido pelo que o diabo disse. Vamos mandar esse camarada aí para o inferno lá. Lembra quando a porta se abre e ele diz, fecha essa porta, tal. Vamos mandar ele para lá. Já está convencido, Jesus disse. Mas a intercessão de Maria é tão forte. Satanás olha assim para Jesus e agora? Jesus olha assim e diz, fazer o quê? Minha mãe, né? O que eu vou dizer a ela? Vou dizer a ela, não, eu não vou aceitar o seu pedido, ela é minha mãe, então aceita e João Grilo não vai mais para o inferno. E tem uma oportunidade, inclusive, até de voltar à terra. Mas essa é a imagem que o catolicismo, um pouco dela passa a respeito de Maria. E a isso nós rejeitamos. Nós acreditamos sim que ela era virgem, nós acreditamos sim que ela foi uma mulher agraciada por Deus, que diante de todas aquelas mulheres, Deus achou graça aos olhos dela. Mas Maria, como eu e você, precisa de um Salvador. Maria, como eu e você, não está agora como intercessora ao lado de Deus, intercedendo por nós. Mas Maria também aguarda esse momento final, semelhante àqueles que já se foram. Então é uma mulher agraciada, nós devemos aprender bastante com ela. Vamos aprender ainda nesse texto aqui, mas ela precisa estar no lugarzinho dela. E o lugar dela não é aquilo que o Alto da Compadecida passa. Pelo contrário, ela é semelhante àquela turma de João Grilo ali, ela está também para ser julgada pelo próprio Deus. E se ela não tiver, provavelmente, né, nós temos pelo menos essa convicção de que ela tem Cristo como seu Salvador também, mas se ela não tivesse, ela seria condenada. Mas é a mãe de Cristo Jesus, então essa é a figura. Então nós não podemos negar a virgindade de Maria, mas também não devemos ir para esse outro extremo. Então esse ponto que José só teve relação com Maria após o nascimento é outro ponto importante para a gente, porque, meus irmãos, Maria depois viveu a sua vida comum com seu marido José. Porque, volta aqui para aquela cena dos noivos, certo? Tem dois casais aqui. Tá, beleza, tudo bem, ela está grávida. E agora o anjo apareceu para mim, é fruto do Espírito. Tá, então vou aguardar 9 meses aqui com ela. Aí depois a criança nasceu, o anjo viesse de novo, José, mas segure aí, você vai ficar casado com ela, mas vocês não podem desfrutar daquilo que o casamento reserva para vocês. Vão ter que ficar até a morte sem fazer nada. Não tem isso nas Escrituras. Pelo contrário, nós vamos ver que após o nascimento de Jesus, José teve a vida comum com a sua esposa e desfrutou de todos os benefícios do casamento. Então, vamos avançar nisso. Veja o que é que diz Mateus, capítulo 1, versos 22 a 25. Verso 22 diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, veja, né? José tem todo esse sonho. O texto bíblico diz que era uma profecia que foi dita lá no Antigo Testamento. Isaías traz essa profecia. E aí o verso 24 diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado que fizesse e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Ele pôs o nome de Jesus, né? Eu pensei em um exemplo para dar aos irmãos aqui. Não sei se o exemplo vai ajudar ou vai dificultar. Mas o pessoal que é da programação, que desenvolve software, esses programazinhos de banco, por exemplo, que você usa. Você entra lá para fazer um cadastro seu, e aí ele diz assim, coloque seu nome completo, seu CPF e sua idade. Aí você não coloca a idade e tenta ir para a próxima parte. Aí o campozinho diz em cima assim, uso obrigatório. Ou seja, você não consegue passar para a próxima parte enquanto você não preencher a de cima. Aquilo ali na programação é um enquanto. Enquanto não preenche, você não passa para a próxima fase. Mas quando você preencher, você passa. Esse enquanto aqui do texto bíblico é essa mesma ideia. José não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz. Depois que ela deu à luz, ele teve relação com ela. Ah, Felipe, mas isso aí é a história da carochinha. Eu não sei, pode ser que não. Pode ser que ela ficou virgem eternamente, tá? Vamos caminhar então. Vamos para Marcos capítulo 6, versos 1 a 3. Acompanhe comigo aí a leitura e esse raciocínio de que Maria
após o nascimento de Jesus, ela teve relação normal com seu marido José. Marcos capítulo 6, versos 1 a 3, diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Ó, não é esse o filho do carpinteiro? O pessoal começou a identificar quem era José. O pessoal do interior aqui sabe o que é isso, né? Você chega assim no interior, de repente o pessoal do interior diz: rapaz, quem é essa? É a filha de fulana? É. Olha como essa menina está mudada. Sei quem é ela, tal. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Jesus. Quem é esse, né? O filho do carpinteiro, o pai dele trabalha lá na carpintaria, em produção talvez de imóveis ou de casas, enfim. Não é esse o irmão de fulano, cicrano e beltrano? Suas irmãs também não estão aqui? Então Maria e José tiveram uma vida comum. Os católicos vão argumentar que, por causa de uma palavra que aparece aqui, para dizer que, na verdade, aqui são parentes. Só que, meus irmãos, o texto é claro. O texto fala dos irmãos e das irmãs dele. Se fosse parente aqui, usava somente, não está aqui, seus parentes. Mas o texto é específico, diz que Jesus tinha irmãos, fala o nome deles e diz as irmãs também. Então esse é um ponto aí para você também poder argumentar se tiver em uma situação semelhante a essa. Maria então teve outros filhos. Então, meus irmãos, esse é o ponto a respeito de Maria. A gente poderia falar muitas e muitas outras coisas, mas eu deixo isso aí para o pastor Ednilton e para Gabriel, para a aula de apologética, ensinar os irmãos a defender a sua fé com relação a isso. Então, sobre Maria, sobre a mensagem, sobre a receptora da mensagem, eu queria falar isso. E vamos caminhar então para a mensagem agora. A mensagem então que Maria recebe. E a mensagem é que ela teria o rei em sua barriga. O texto diz o seguinte, aí em Lucas 1,35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui temos o grande anúncio. A simples mulher, Maria, agraciada, seu ventre iria hospedar o Deus do universo. Aí eu queria que você pensasse comigo a respeito disso. O Criador de todas as coisas, aquele que lá no Gênesis, do nada, uma expressão hebraica está lá, do nada, cria todas as coisas. E a partir de algumas coisas que ele criou, ele começa a criar outras. O Deus do universo, aquele que o profeta e os salmistas vão dizer no Antigo Testamento: em que lugar nós colocaremos o Senhor? Onde o Senhor pode caber aqui dentro nas coisas criadas? Aquele que o Antigo Testamento vai dizer que a terra é a estrada dos pés dele. Aquele que está acima de todas as coisas, que é transcendente, aquele Deus do universo, criador de todas as coisas, é gerado no ventre de uma mulher. No ventre de uma mulher ele começa a se desenvolver a um ponto de aguardar o tempo certo de nascer. Pense comigo aí, meus irmãos, no milagre que foi essa gestação de Maria. Pense comigo como o Deus do universo se abaixa a um ponto de entrar no ventre de uma mulher e ali dentro ser gerado. Na barriga de Maria estava ali o Deus do universo, o Criador de todas as coisas. A palavra é o próprio Deus. Foi Deus que estava no ventre daquela mulher. Então pensem comigo a respeito disso. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Que se abaixa a esse ponto. E ele tem uma finalidade com isso, que é nos alcançar com sua graça e com sua salvação. Isso foi necessário. Nos concílios isso foi importante. Por quê? Porque para me salvar e te salvar, não poderia ser um homem comum como eu e você. Teria que ser esse homem com a natureza de Deus que precisaria morrer na cruz. E um dos maiores embates com relação à cristologia é entender exatamente isso. Então nós perguntamos, quem morreu na cruz? Deus ou o homem? Quem teve fome? Deus ou o homem? Quem teve sede? Deus ou o homem? Quem cansou? O Deus ou o homem? E aí na doutrina de Cristo nós dizemos, foi o Deus homem.
Nós não podemos fazer essa divisão de que, está cansado, aqui é o homem. Ele consegue saber o pensamento daqueles homens ali, então aqui é o Deus. Nós não dizemos isso. O que nós dizemos é que é o Deus homem que fez isso. Ao encarnar, Jesus toma a natureza humana. Nós dizemos então que o Deus homem morreu na cruz. E ele precisava ser o Deus homem para se entregar na cruz, para que o sacrifício dele fosse válido para mim e para você. Se Maria não engravida, se Jesus não é gerado ali pelo próprio Espírito, eu e você, nós não estaríamos aqui. Porque precisaria que Jesus encarnasse, vivesse como um homem, cumprisse toda a lei e morresse então na cruz em nosso lugar. Então a mensagem era essa. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo. Isso aqui é sensacional. Ele diz assim: um poder do próprio Deus vai fazer isso. O texto diz que o poder do Altíssimo iria vir, iria cobrir essa mulher. E ela então teria um filho, e esse filho seria chamado Santo, o Filho de Deus. Fica imaginando o desafio de Maria de criar aquela criança ali, e o tempo todo lembrar dessas mensagens aqui. Esse é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que está aqui comigo. É o Filho de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos o grande anúncio. A simples mulher Maria, agraciada, em seu ventre, hospedou o Rei do Universo. Então, ela poderia dizer: estou com o Rei na barriga. Na minha barriga está o Rei. O texto diz que aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 2, versos 11 a 12, diz assim: ora, tanto o que significa quanto os que santifica quanto os que estão sendo santificados, provém de um só, por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Esse ponto, queria falar com os irmãos rapidamente aqui sobre esse ponto. Jesus, ele, ao encarnar, ao vir no ventre de Maria, ele ganha esse status de Filho de Deus, e porque ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, Colossenses tem um grande cântico a respeito disso, nós podemos também, por adoção, sermos recebidos como filhos de Deus. Então você hoje só pode ser filho de Deus, a salvação te alcançou, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz. E nós somos então irmãos de Cristo. Eu falava isso com minha esposa em casa. Nós somos irmãos de Jesus. Ela ficou assim: como assim, irmão? Isso é essa figura bíblica que a Bíblia nos traz. Nós somos filhos de Deus por adoção, irmãos de Jesus Cristo. Nós temos um Pai, que é o nosso Deus, e temos um irmão, Jesus Cristo, que intercede por nós em nosso favor. Efésios capítulo 1, verso 4 a 5 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, é um filho de Deus, isso só é possível porque um dia o Rei do Universo encarnou, entrou no ventre de uma mulher e nasceu disso. Então, a nossa ideia é que você olhe para o Natal e veja essa grande mensagem do Natal. A grande mensagem do Natal não é um velhinho barbudo que traz presentes, mas a grande mensagem do Natal é: o Deus do universo se encarnou, entrou no ventre daquela mulher, aquela mulher ficou grávida do próprio Espírito Santo do Deus do universo. E isso foi para me salvar e te salvar. Então, se você está aqui, creia nisso. Mas se você está aqui e essa salvação não te alcançou, ou de repente você está me ouvindo pela internet, ou vai ouvir isso em algum momento, pense a respeito disso. Natal é uma mensagem de salvação. O Natal é uma mensagem de esperança para aqueles que estavam em trevas. Vi uma maravilhosa luz. Essa é a mensagem de esperança. Essa é a mensagem do Natal. Nascimento do Filho de Deus. Então, se você está aqui hoje, pensem a respeito disso. Você é crente, você foi alcançado por essa graça. Se você não é, há tempo para você. Mas, meus irmãos, caminhando, Lucas aí, capítulo 1, versos 36 a 37, caminhando na exposição do texto, vai dizer o seguinte: também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Outro ponto muito bacana aqui. A esposa de Zacarias engravidou. Ela não poderia ter filho, ela era estéril, prima de Maria, e Zacarias já era velho.
O anjo que traz o anúncio para Maria diz assim: se alegre também, porque a sua prima está grávida. Aquela que era estéril está grávida. Aquela que o marido era velho, engravidou. E aí o texto diz embaixo assim: porque nada é impossível para Deus. Essa expressão é muito forte nas Escrituras. Nada é impossível para Deus. Essa é uma expressão que a gente vê muito no Antigo Testamento, meus irmãos. Zacarias duvidou disso e ele acabou ficando, foi impedido de falar por causa disso. E é interessante que existe um contraste aqui, porque Zacarias questiona lá, né? Como isso vai acontecer? Não tem como, minha esposa, ela não pode ter filhos e eu já sou velho. E Maria também questiona aqui, né? Como isso vai acontecer? Só como diz Augusto Nicodemos, há duas formas de questionar. Há aquele que questiona porque não acredita, diz, não sei não, isso aí não vai acontecer nada. Mano. Duvida da coisa. E aquele que questiona e diz assim, tá, isso vai acontecer, mas como? Eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Então Maria, né, ela, diferente de Zacarias ali, ela não duvida disso, ela tem alguns questionamentos porque ela nunca tinha tido relação com seu marido, né? Zacarias então duvida que isso de fato vai acontecer. Então, meus irmãos, Deus foi capaz de fazer com que não apenas um ventre estéril gerasse uma vida, como foi o caso de Isabel, mas também fez com que o ventre de uma simples moça comportasse o Deus do universo. E isso foi feito pelo poder do Espírito Santo. Por isso o anjo diz: nada é impossível para Deus. Um exemplo a ser seguido é o exemplo dessa moça, Maria. O texto diz, no verso 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Depois de tantos desafios, turbulências, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem e meu noivado e toda essa situação. E o anjo explica a ela, ela diz: eu sou serva do Senhor, aconteça em mim o que Deus quer que aconteça. E você, meu irmão, minha irmã, conseguiria falar isso a Deus diante de uma situação semelhante a essa? Você com todos os seus planos de viagem, de formação, de família, de repente o Senhor vem para você assim e diz: quero mudar tudo isso aí. Não quero mais que você vá nessa direção, quero que você vá nessa direção aqui agora. E aí você confuso, começa a orar, a pedir confirmação a Deus, e Deus confirma que no seu coração é isso. Você fala essas palavras aqui de Maria: eu sou serva do Senhor, que aconteça em mim a tua vontade. Que os meus planos sejam colocados de lado, mas que aconteça aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Você falaria isso semelhante a Maria? Queria que você pensasse a respeito disso. Maria é um exemplo de uma mulher piedosa, uma mulher obediente, que escuta a voz do Senhor, ainda que aquilo que Deus quer para ela é diferente daquilo que ela queria para ela. Ela queria ser uma jovem comum, ter seu noivado, sua família. Mas Deus disse: não. Você vai ter um filho que vai sofrer. E você vai sofrer junto com ele, porque quem é mãe aqui sabe o que é ver um filho sofrer. Minha esposa fica aterrorizada em casa quando o Natan tem uma febre. Vamos para a emergência rápido. Dá um remédio, sai de madrugada, essa loucura. Você imagine Maria vendo o filho por 3 anos ali. As pessoas tentando pegar ele, tentando matar ele. Imagine essa mãe vendo ele sendo entregue ali naquela cruz. Mas ela decide aqui antes obedecer à voz do Senhor. E você que está aqui, meu irmão e minha irmã, cheio de planos, assim como eu, estaria disposto a obedecer os planos do Senhor e a vontade do Senhor, ainda que isso fosse contrário à sua vontade? Pensem a respeito disso. Maria diz: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Maria sabia que o que ela tinha era planos, era bom, mas melhor ainda era estar no centro da vontade do Altíssimo e do Soberano. Ainda que isso trouxesse desafios para ela. Então, meus irmãos, essa mulher é um exemplo, em alguma medida também a ser seguido. Maria tinha tudo para desistir e dizer: eu não quero esse negócio, é uma furada, não vou me meter nisso, eu tenho minha vida, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu não vou abrir mão de tudo isso que eu fiz. Ela não, ela se coloca diante do anjo e diz: eu sou serva do Senhor. Queria que você pensasse a respeito disso. Ela era uma jovem, Maria tinha uma vida pela frente, aceitar essa missão poderia comprometer todos os seus planos. Ainda ela era noiva, ia perder provavelmente o seu noivado. Ela não sabia ainda de todo o desenrolar da história que eu e você sabemos. Maria está no processo disso.
Mas antes mesmo de saber o que José ia dizer, ela já confirma ao anjo: aconteça comigo. Então o plano precisava ficar de pé, e ele ficou através do sim de Maria. Eu queria trazer então aqui algumas aplicações finais para mim e para você. Primeiro, Deus tem os seus planos, seus meios para realizar os seus propósitos. Como diz o profeta Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus estão acima da terra, também os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ainda, aplicação de número 2, assim como Maria, nós devemos nos prostrar diante dos planos de Deus e dos seus propósitos e dizer, assim como ela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. E última aplicação, meus irmãos: se você está aqui nessa noite, ainda não foi alcançado por essa maravilhosa graça, é o momento de você se prostrar diante de Deus e aceitar essa tão grande salvação. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, se colocar diante do Senhor, assim como Maria, essa serva do Senhor, que pede para que seja cumprido na vida dela, que nós possamos orar nesse momento. Eu te convido a baixar a cabeça, fechar os seus olhos e orar juntamente comigo.